aqui, uma peça bem sertaneja. Uma peça bem sertaneja. Como é que se chama isso no sertão, Glorinha, tu sabe? Como é que se chama isso no sertão? Não, essa... Chaculateira. Isso aqui é marmita de ferver água. Você tem chaleira era com bico. Essa de zinco, nesse formato, nesse modelo, é a marmita. Bota a marmita no fogo, aí você já sabe que tem que botar água lá com isso aqui. Deixa a marmita no fogo. Ainda no capítulo dos queijos, eu trouxe aqui, isso é um ferro de marcar os animais. Quer dizer, são a marca que você dá aos animais numa área rural, é uma marca registrada, isso é registrado em cartório, para você saber de quem é o animal. Nos queijos de manteiga, os outros não, as fazendas tinham a marca, esse ferro, que era igual a... Esse aqui é um ferro normal para marcar animal, sobretudo o boi. E você tinha esse mesmo ferro, que era a marca do dono, você tinha pequenininho, que você marcava o queijo de manteiga, porque correspondia o que? Ao CIF de hoje. Era um passaporte para a qualidade do queijo. Quando você chegava de uma feira e que você encontrava o queijo de manteiga com ferro, você já sabia que era de procedência muito boa, que era queijo de boa qualidade, que era queijo que não tinha mistura, que era queijo... Por quê? Porque alguém se comprometeu com aquele produto e botou lá a sua marca. Então, eu consegui, uma certa vez, um queijo ainda com marca. E nós sabemos qual é a diferença desse raspa-coco para esse. Por que esse é desse tamanho? Por que esse é desse tamanho? É porque esse aqui se chama raspa-coco de assento. Você raspa, você senta em cima do raspa-coco. Esse aqui você mantém o coco na mão. Nós temos aqui uma pessoa que a avó treinou muito ela no raspa-coco de assento. É Glorinha, que está ali junto da gente, está vendo? Agora, eu fiquei com pena, porque eu deveria ter me lembrado de trazer um coco seco e pedir a Glorinha para dar uma demonstração aqui. Não é completar a oficina aqui com a demonstração de Rosinha, de Glorinha, que ela é craque. Então, isso aqui é um raspa-coco de assento. Você tem duas posições para centrar, para raspar. Ou você senta... Você senta e coloca o raspa-coco aqui e você segura o coco, tá com as duas mãos estão livres, você não está com uma mão no coco e a outra, você está com as duas mãos livres, você raspa muito mais depressa. Ou, dependendo do tamborete que você tiver, você senta nessa posição e trabalha com a mão só e vai fazendo outra coisa com a outra. Mas, né? Isso aqui também é UTI. Todo mundo está comprando leite de coco da garrafinha. Todo mundo está, quando compra um coco inteiro, que ainda se atreve a tirar o leite do coco em casa, o que é que faz? Corta os pedaços do coco, bota no liquidificador, bate, tira. Então, essas são peças que dentro de pouco tempo a gente nem existe mais. São peças de museu da gastronomia, que a gente precisa fazer. Nós não temos ainda um museu da gastronomia. Vamos ver se André compra essa. Aqui todo mundo sabe. Isso aqui se usava muito para colocar coalhada depois de passada, a coalhada preparada, escorrida e preparada para o queijo de manteiga. Era um tipo de urupema desse que se usava. Então, você botava e algum soro, alguma coisa que ainda ficasse ia escorrendo. E esse tipo de urupema, mas sendo um modelo redondo, era o que se usava para peneirar milho, para peneirar xerém, para peneirar as coisas outras de comida, farinha, etc.
Então, a gente tem uma peneira que também está muito perto de ir para a UTI. E validade, aquela mesma coisa, né? Agora, todas essas coisas eram feitas, quando feitas à noite, nunca se deixou de trabalhar à noite, muito menos no meio rural do que na cidade, mesmo nas cidades antigas, você trabalhava menos à noite do que de dia, e no sertão também, mas tinha trabalho à noite, tinha vida à noite, tinha festa à noite, tinha samba, tinha samba, era samba. E aí, o que é isso aqui? Uma lamparina que era alimentada com querosene, que nós chamávamos de gás. Traz o gás para a lamparina, quer dizer, traga o querosene para a gente encher o pavio. Toda criança sabia fazer pavio de algodão, torcer no dedo. Você colocava o querosene e o querosene ficava embebido no pavio e você acendia e você podia ir para o lado de fora, porque lamparina de querosene não se apaga com o vento, porque o querosene não se modifica com o vento. Então, o que ia acontecer? A gente ficava com a lamparina para ir de noite. Quem ia para o samba de noite, vamos embora, vamos com a lamparina. Quando aparecer a hora... Quanto tempo ficava Parece aceso? uma pergunta. Hein? Quanto tempo ficava aceso? Durava? Enquanto tivesse querosene. Sim, mas quanto tempo o querosene durava? 5, 10 horas? Eu realmente não me lembro mais, não. Agora, era assim, mais ou menos, dia sim, dia não. Mais ou menos, dia sim, dia não. Dizia, junta, para poder não ficar, porque toda vez que você mexia com querosene, você ficava de mão impregnada do cheiro, e você tinha que ter um tratamento para a mão. Então, você não ficava todo dia botando querosene. Então, dizia, junta para botar o gás nos candeeiros, nas lamparinas. Porque o candeeiro já era lamparina chique. Então, era todo sofisticado já para a época. Ô, Ana Rita. Oi. Sou eu aqui. E tinha o dia de lavar os candeeiros. Tinha. Que era uma fumaça, era um carvão. Porque ficavam os candeeiros, eles tinham uma manga de vidro, uma cúpula de vidro, e o querosene soltava um pouco de... Quando tinha pouco, fumaça. O pavio ia soltando um pouco de fumaça e fazia uma fuligem. Aí então rolava... você tinha que fazer uma lavagem e você tinha que, às vezes, passar cinza, cinza fina, cinza de fogão, para realmente... Enrolava um algodão em um graveto e ia passando por cima. Agora, eu ainda... Então, isso aqui... Já mais uma coisa. Agora, outra coisinha que já está sumindo. Grelha de arame com pé. Era isso. Tinha, por exemplo, eu, há poucos meses atrás, ainda consegui uma grelha de arame com arame mais fino e trabalhado. Feito uma teia de aranha. Então, era uma grelha desse tipo, feita uma teia de aranha, feita com arame fino. Então, essa grelha é grelha também de ferro, mas é grelha de pé que você bota. Isso aqui você assava tudo. Você puxava, sertão no fogo, fogão a lenha, você não cozinhava com chama, você cozinha com a brasa. Com o braseiro. Então, você puxava as brasas para o lado do fogão, que normalmente o fogão de lenha tem um balcão junto, você puxava e usava a grelha de pé. E quando você queria assar outra coisa que fosse na boca do fogão, você usava a grelha de boca, que não tem pé. Está vendo? A diferença de uma para outra. A utilização era diferente também. Isso aqui tudo, verdade, Ana. Tá. Aquela dali, olha, lá ali no meio, aquela ali. Ela é uma garimpadora desse tipo de coisa. Garimpa tudo.
Tudo que está se acabando, que se pedir, ela vai atrás para descobrir. Agora, ela disse, não tem mais jeito de descobrir grelha, porque nem nas feiras do Alto Sertão você encontra mais. Então, não tem mais procura. Porque ainda tem os artistas que fazem isso. Mas eles não têm demanda para eles. Fogão a gás, você vai usar, todo mundo usando fogão a gás, você não tem como usar uma peça dessa, certo? Agora tem, diga. Tem, ainda tem. Eu trouxe da outra. Ainda tem, não é alumínio não, é zinco, Tem um outro tipo, que essas ainda tem, algumas é de pé, e ela tem uma chapa de zinco. Ela não veio aqui agora, mas essa ainda existe. Agora, dentro do uso da rapadura ainda, o que é que a gente usava rapadura? Linguiça caseira. Você juntou carne de porco com carne de boi para fazer a linguiça caseira, você temperava usando rapadura raspada lá dentro, para fermentar e dar um sabor, e amaciar a carne e dar um sabor adocicado, que todo sertanejo gosta de misturar um pouco de salgado com doce. Quer ver outro uso para rapadura? Só assim, dos ligeirinhos. Torrar o café. No sertão, ninguém comprava café pronto, torrado, moído. A gente comprava grão e levava para torrar em casa. Então, como era a torra do café em casa? Você tinha duas formas de torrar o café. Você tinha o café torrado, o grão, só ele. Você tinha uma panela chamada caco do café. Era uma panela mais aberta, de barro. E você tinha a pá do café. Tudo bem, porque onde levava café, você não podia fazer outra coisa. Você tinha separado o pano do café, o caco do café, o moinho do café, o pilão do café, era tudo separado. Porque deixa impregnado o cheiro do café em qualquer coisa que você fizer nele. Pode lavar do jeito que for, fica sempre um cheiro. E aí, a outra forma de torrar café era você colocar o grão lá no caco, e você pegar a rapadura, deixar ela bem raspadinha. Quando o café começava a escurecer, você jogava a rapadura e o café era torrado e já ficava adocicado. Quando você coava, já estava doce. E era uma forma que você tinha para fazer render mais o café. E na época de seca, você ainda tinha um detalhe. Nós temos uma planta que tem uma semente que era usada no café para ser torrado junto e fazer render. Multiplicação dos pães. E aí essa é o fedegoso ou manjerioba, o nome da planta, que tem vagem e você tem a semente. Então essa semente não altera o gosto, ela tem sabor neutro, ela não altera o gosto do café. E ela é uma volumosa para o café. E aí, no tempo de seca, você ampliava o seu caco de café usando a manjerioba. Agora, eu gostaria demais que as pessoas fizessem perguntas assim de interesse do conhecimento, porque nós estamos apresentando tudo dessa cozinha, não é pensando em a gente retornar, muito o contrário. O que nós queremos é que essa cozinha seja conhecida para valorizar mais a outra, para dar suporte à história da nova cozinha. Então vai dizer, você está defendendo a cozinha? Não, essa cozinha teve um momento dela, não é mais. Imagina, ela não tem mais esse momento. E a gente tem que conhecê-la, tanto que o meu livro, eu dou a explicação de entrada. Ele é um livro escrito com a linguagem, a terminologia de época. Por exemplo, a farinha de trigo no sertão, nesse período a que eu faço referência no livro, se chamava farinha do reino. Como tudo era do reino, né? Pimenta do reino, cebola do reino, queijo do reino, e aí era tudo, né? Porque vinha tudo mesmo do reino. E aí a gente tinha tá lá, mas eu coloquei um glossário para ajudar.
Tinha, por exemplo, o azeite de oliva, como era que se chamava? Azeite doce. Aí eu boto lá, azeite doce, mas está lá escrito, olha, azeite doce, era o azeite de oliva, que nessa época a terminologia usada era essa, azeite doce. E aí, vamos ver se a gente ainda tem ali um. Quem se lembra das histórias do São Saruê? Se falou tanto que teve o filme com São Saruê e tal, a Terra da Promissão. Então, esse é um paraibano. As pedras em São Saruê são de queijo e rapadura. O outro é o relógio. Esse daqui são as pedras. As cacimbas são café. As cacimbas são o poço que você cava até encontrar água para poder abastecer as casas, as famílias, no período de seca. Você usa cacimba quando não tem água de açude, quando não tem outras formas. Olha, as cacimbas são cafés já coados e com quintura. De tudo assim por diante, existe grande fartura. Quer dizer, a pedra lá em São Saruê, que era a terra da promissão, elas são de queijo e rapadura. Então, isso aqui tudo tem um registro na literatura popular. E a gente fala dos nossos escritores, mas só dos clássicos. Né? Os outros, a gente ainda não deu um espaço a ele. É como se a literatura nossa não fosse a literatura brasileira com essas vertentes. Mas a gente não diz literatura brasileira com a literatura de cordel. É como se ela fosse outra. Mas ela marginal, é literatura né? brasileira. Uma coisa marginalizada, como é tão rica, né? Agora, como a cozinha já se salvou, nós vamos marchar agora para lutar para salvar a literatura de cordel nessa ligação, né? Porque os cordelistas, eles eram nossos arautos, os cordelistas eram nossos jornalistas. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada, tinha o sertão e tinha quem dissesse tudo. Então, esse dizer tudo eram os nossos jornalistas, eram os nossos escritores. Vou ver aqui. Olha aí. Quero lhe apresentar uma verdadeira doçura. Ela é muito popular e tem consistência dura. É claro que estou fazendo da gostosa rapadura. Então, cada um, a seu modo, definiu usos diferentes para a rapadura. Só no que eu consegui pesquisar rapidamente, né? Pronto. Então, essa parte aí eu acho que deu para a gente entender bem a ligação da nossa literatura popular, dos nossos cordelistas com... E ainda tem um outro gênero dentro da literatura popular, que é o que nós chamamos de desafio, que para mim é um dos gêneros assim, mais gostosos da literatura popular nossa, que é onde dois ou mais repentistas, porque aí não é aquele que se senta e faz como Rogaciano fez, aquele da infância dele, sentou e escreveu. Então é o que está de viola na mão, improvisando. E eu nunca esqueço, num desafio desse, cada poeta, no desafio, ele tem que desafiar realmente o outro, ele tem que massacrar, ele tem que criar situações embaraçosas no verso e na viola. E aí, dois gigantes nossos do desafio, porque nós temos, por exemplo, os trocadilhistas, os que fazem a poesia só com trocadilhos, maravilhoso. E nós temos esses que são os do desafio, e eu nunca esqueço de um desafio em que um dizendo que você é muito ruim, eu que sou bom e tal. Tenha cuidado no que diz, disse um deles. Você tem, quando falar comigo, tenha cuidado no que diz. Aí o outro, eram dois, um se chamava, o apelido de poeta dele era Pinto do Monteiro, e o outro era Lorival Batista, que é do Pajeú, que se chamava Louro do Pajeú, o nome de poeta popular dele era esse. Aí ele entrou e disse, isto de cantar errado, canto eu e cantas tu. Canto o Pinto do Monteiro e o Louro do Pajeú, mas na palavra cuidado, tira o ó e bota o u. Que
Eu disse, tenha cuidado quando cantar comigo, né? Porque eu sou muito bom. E aí eles tiram o O e botam o U. Não é bom? Agora, o pessoal do trocadilho é fantástico. Fantástico mesmo. E nós temos uma gama de pratos. Por exemplo, alguém conhece aqui pirão de corredor? Pirão de corredor, olha aí, pirão de corredor. Eu encontrei num poeta lá fazendo alusão, pirão de corredor. Está lá. Todo mundo, cada um tem sempre uma coisinha para dizer. Gente, estou à disposição. Tem a receita no seu livro dessa bolacha gostosa? Tem. Ah. Acharam gostoso? E aquela... Pode passar de novo. Quando passarem aqui, pode tirar, não tem? E aquela, tipo, concha de cuia, para que usa? Ah, eu nem fui. Ó, nem vi que tinha faltado alguma coisa. Onde é aqui? Isso aqui é quenga de coco. É do coco trabalhado. É concha comum para você tirar comida. Agora, essa aqui com coco furado é quando você tem caldo para escorrer. Você tira alguma coisa. Por exemplo, um feijão com caldo. Você quer o feijão sem caldo? Ele já tem o furozinho, que é o furo quando você tirou a água do coco, certo? Hein? Então, isso aqui ainda a gente encontra. Que ainda tem algumas pessoas. Agora, tem umas conchas dessas, que elas, eu costumo dizer, que elas já se prostituíram. Porque botaram uns cabos de alumínio de repente, botaram assim umas coisas meio exóticas. Aí eu digo, oh, essa daí, não, olha aqui, essa aqui está novinha, o último modelo. Eu digo, eu não quero esse último, não, eu quero o outro mesmo. Aí eu digo, meu Deus, essa aqui prostituída eu não quero, não. Porque pegar uma quenga de coco para fazer com um cabo de alumínio, botar uma... Aí realmente é um descompasso muito grande e eu... Pois é. Agora, vocês sabem por que eu disse isso, né? É porque a palavra quenga no sertão tem o significado de prostituta, né? Então eu digo, eu botar uma... Prostituiu-se já, porque é a quenga. Por isso que eu tinha colocado isso, e Ana, como é do lado do sertão, já fez a observação dela. Deu para entender um pouco do que eu tenho alguma... Oi, gente.